Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, que tem apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Eu recebo aqui os principais especialistas em inovação na saúde no Brasil e no mundo, com destaque para temas como inteligência artificial, monitoramento remoto de pacientes, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, entre muitos outros. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema fundamental: o papel das ONGs na transformação do acesso à saúde no Brasil. Para isso, eu tenho a honra de receber dois amigos, médicos, que, além das suas carreiras muito bem-sucedidas aqui na vida profissional, fundaram duas ONGs, a Zoé e a ONG Mais, que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. O Dr. Marcelo Averbach, que é médico coloproctologista e fundador da ONG Zoé, e o Dr. Ricardo Moraes, médico cardiologista, diretor médico da AFIA e fundador da ONG Mais. Ambos estão à frente de projetos que levam saúde a populações vulneráveis, promovendo acesso, cuidado e dignidade. Marcelo e Ricardo, sejam muito bem-vindos ao ExpertCast. É um prazer ter vocês dois aqui. Acompanho os trabalhos que vocês fazem com grande impacto na saúde aqui da população brasileira e fico muito feliz em recebê-los. Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com meu amigo Ricardo. E, sem dúvida, temos coisas muito interessantes para conversar aqui. Eu queria também agradecer pelo convite. Também estou aqui com meu amigo Marcelo. Eu acho que esse bate-papo é super importante para quem já pensou alguma vez, né, fazer algum trabalho voluntário, ajudar alguma pessoa, e vai ver que isso é super possível e cada um pode fazer a diferença. Eu não tenho dúvida, eu vou começar aqui perguntando aos dois, né, como é que surgiram essas iniciativas, tanto da Zoé quanto da Mais, assim, qual foi a história de fundação, o que motivou vocês dois? Vou começar pelo Marcelo e depois quero ouvir também o Ricardo. Em 2009, nós fomos convidados para fazer parte de uma expedição embarcada a bordo do barco Hospital Abaré. Era uma expedição coordenada pelo Saúde e Alegria, que é uma ONG que está sediada em Santarém. E foi muito interessante, muito interessante. Na verdade, nós ficamos a bordo por 7 dias atendendo os pacientes. Eu sou cirurgião, como você bem disse, mas eu atendia como clínico. Os pacientes entravam no Abaré, eles abriam um prontuário eletrônico, nós atendíamos como atendemos no nosso consultório em São Paulo, tirávamos história, exame físico, pedíamos exames laboratoriais que eles faziam a bordo da própria embarcação, no laboratório da embarcação. Nós chamávamos o paciente de volta já com o resultado pronto, medicávamos, ele pegava a medicação na farmácia do hospital e saía com o seu atendimento totalmente concluído. Aquilo foi uma experiência maravilhosa e muito bonito ver o Abaré chegando na comunidade e os barquinhos chegando, porque já era tudo pré-programado, chegando para ser atendido no Abaré. Foi uma experiência muito, muito linda. Isso foi em 2009. Em 2010, nós fomos convidados a fazer o tratamento de 5 indígenas da aldeia Zoé e elas tinham cálculos na vesícula. A gente precisou fazer colicistectomia laparoscópica in loco, no meio da floresta mesmo, né? Teve até um contexto, uma discussão com sociólogos. Poxa vida, mas por que não pegar essas indígenas e levar para Santarém, por exemplo? Não seria uma coisa mais interessante? Mas, para quem conhece os Zoés, que vivem nus, caçam com arco e flecha, falam tupi-guarani, imagina o impacto social de trazer essas pacientes e colocar no elevador do hospital, por exemplo. Seria uma coisa muito negativa. Daí, então, que a opção foi tratar delas na aldeia delas mesmo, né? E foi realmente uma operação de guerra, porque você imagina que as pessoas perguntam, poxa, mas você levou o laparoscópio? Sim, eu levei o laparoscópio, mas antes do laparoscópio eu levei o combustível e o gerador para poder fazer funcionar
o laparoscópio. Então foi uma logística muito complexa, lembrando que os OES eles moram no município de Óbidos, no estado do Pará, e no meio do nada. Então o acesso lá é voando, e a gente foi com monomotor, fizemos 2 viagens para levar o equipamento e nós mesmos. Graças a Deus foi um sucesso total. Eu fiquei encantado com os OES, realmente fiquei encantado. Em seguida, tive experiência com os Expedicionários da Saúde, que é uma ONG que é sediada em Campinas, e fizemos 3 expedições com eles. E foi muito interessante. Os expedicionários são muito sérios, é uma ONG muito pesada, quer dizer, as expedições dele, eles levam o centro cirúrgico de campanha, fazem atendimento de populações indígenas, e foram experiências muito interessantes. A partir daí, surgiu uma ideia de uma empresa americana chamada Boston Scientific, que é produtora de uma série de coisas, entre as coisas são acessórios para endoscopia. E tivemos uma reunião em Boston para discutir rastreamento de câncer coloretal e veio a ideia de fazer um programa de rastreamento no Brasil e, por que não, na Amazônia. Então nós fizemos esse programa na cidade de Belterra, que é uma cidade fundada pelo Henry Ford, e em Belterra nós rastreamos a cidade inteira através de colonoscopias e endoscopias, pacientes entre 50 e 70 anos, com uma logística também bem complexa. Uma parte dos exames eram feitos no Hospital Municipal de Belterra e uma parte a bordo do Abaré, aquela embarcação que eu comentei no início. E montamos um centro de endoscopia dentro da embarcação. Foram 19 expedições. 19 expedições, foram 2.000 pessoas, pouco mais de 2.000 pessoas examinadas, o que significa cerca de 4.000 exames endoscópicos. A gente fazia colonoscopia e endoscopia em todo mundo. E tivemos uma aderência de mais de 96%. Foi uma coisa realmente muito impressionante. Só que acabou, a gente rastreou a cidade inteira e um olhou para o outro e falou, nós vamos fazer o que agora? Vamos fundar uma ONG. E essa ONG vai atuar onde? Na região que nós conhecemos, né? No Rio Tapajós, na comunidade ribeirinha do Tapajós. Então, um grupo de amigos optou por fundar essa ONG. E como que chamará essa ONG? Zoé, em homenagem àqueles indígenas que nós conhecemos. E de lá para cá, foram diversas expedições. A ONG foi fundada em 2019, no entanto, a primeira expedição foi em 2020 por conta da pandemia. E hoje nós estamos eu estou indo agora, esse mês de março, estou indo para a 33ª expedição, que será uma expedição embarcada a bordo do barco Hospital Papa Francisco. Vai ser um desafio muito interessante, nós vamos operar a bordo, cirurgias laparoscópicas a bordo do Papa Francisco. Então, quer dizer, além de cirurgias, nós vamos atender clínica médica, vamos entender dermatologia, ultrassom, ginecologia, pediatria. Quer dizer, nós pretendemos realmente fazer um atendimento interessante para essa população. E a cidade onde nós vamos estar fundeados, né, onde a gente vai estar ancorado, vai ser Aveiro, que é uma pequena cidade na beira do Tapajós, mais ou menos numa lancha rápida, 4 horas rio acima a partir de Santarém. Então é basicamente essa é a história da fundação da Zoé. Poxa, uma história maravilhosa, e eu tive o prazer de ver ali com os próprios olhos, ao vivo, em Belterra. Passei com vocês, né, Marcelo, ótimos momentos ali, todo o trabalho maravilhoso que a Zoé faz para a população. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Quero ouvir algumas histórias suas e do Ricardo também sobre a transformação na vida dessas pessoas. Vou passar para o Ricardo agora para ele contar um pouco sobre a Mais, também como é que ela surgiu e de onde veio essa história. Eu acho que se a gente pensar, a essência é a mesma, né, de todo mundo que quer criar uma ONG, e a mesma que o Marcelo. Todo mundo é picado pelo voluntariado, né? Esse voluntarianismo faz com que as pessoas queiram fazer e se incomodem em querer fazer mais, né? O meu também caso não foi muito diferente. Na verdade, começou quando eu fui para o Haiti, no terremoto. Eu fui pelo Hospital Sírio-Libanês com um grupo, na verdade, de médicos para atendimento basicamente de cólera, porque foi um pós-terremoto.
tive um desafio que startou a Guerra Civil, a gente estava lá, então a gente, na verdade, essa é uma outra história longa, mas basicamente a gente saiu fugido do Haiti, de Porto Príncipe para a República Dominicana por terra, porque o país tinha sido invadido né, e fechado tudo, mas a gente estava lá nesse olho do furacão, e depois que eu voltei, eu queria fazer algo, queria fazer mais, e aí, na época, trabalhando em outra empresa, no Fleury, acabei sendo colegas mesmo, conectados por uma outra ONG chamada Voluntários do Sertão. E o Voluntário do Sertão tem um papel bem específico também, que é um atendimento das populações do sertão baiano, né, especificamente. Todo ano eles vão para um local, nesse modelo exército, leva toda uma estrutura. E eu fui... Há 7 anos já que eu vou sempre, na verdade, como cardiologista, né, para fazer atendimento daquela população. E assim, sempre tentando levar as pessoas, né, comigo, tentando, né, porque eu falo que, e aí a gente vai falar isso várias vezes, na verdade, quem ganha mais é a gente até, incrivelmente, do que o próprio paciente, né, essa troca humana, assim, quem sai muito mais abastecido, né, do ponto de vista de ter feito alguma diferença somos nós. E quando lá no Voluntário do Sertão, a gente sempre indo, sempre atendendo, e assim, na última exposição que eu fui, a gente atendeu 45 mil pessoas em uma semana. É uma loucura, né? A cidade para, a região para, porque vem, a cidade são 11, 10 mil habitantes, e que vem todo mundo da região inteira para ser atendido nas pessoas. Bom, a partir disso, por que é importante? Porque as mesmas pessoas que foram comigo no Voluntário do Sertão, que a gente já ia há alguns anos subsequentes, veio a pandemia. Nesse momento que veio a pandemia, naturalmente não teve a expedição daquele ano do Voluntário do Sertão, e a gente se deparou com uma realidade na rua, em São Paulo, das pessoas, né, moradores em situação de rua, né, pessoas em situação de rua, famílias, né, naquele modelo de pandemia, tudo fechado, e as famílias morando na Praça da Sé, morando nas ruas, em barracas, e a gente podendo ajudar. E aqui eu tenho mérito total, né, ela não conseguiu vir, mas que foi a Liliane Mello, é uma colega cardiologista também, que eu levei para o Voluntário do Sertão, e a gente sempre esteve junto nisso, e ela foi picada por esse mesmo bichinho do voluntário. E aí a gente começou a se incomodar e começou a juntar entre amigos, e aí essencialmente, inicialmente eram os médicos, dinheiro para poder comprar comida para essas pessoas, dar assistência. Nessa parceria tinha uma ONG que já trabalhava na Praça da Sé, que era o Mesa Solidária, e o Mesa Solidária, na verdade, foi criado por um colega que, na verdade, é cozinheiro, né? Então, tudo que ele tem do buffet dele, ele acabava fazendo marmitas para distribuição, né, para as pessoas, tanto das pessoas moradores em situação de rua aqui, os franciscanos, né, dos Cefras, né, que é ali na região da Sé, beneficia as pessoas, quanto para a própria Praça da Sé. E aí, as pessoas, os vacinados inicialmente eram os profissionais de saúde, né, vacinados para a Covid. Então, a segurança que a gente podia tentar ajudar essas pessoas que não conseguiam ter mais coragem de entregar lá a marmita, a gente começou a ser os médicos que iam lá entregar a marmita para poder ajudar essas pessoas em situação de rua. E tudo começou assim, juntando 1, 2, 10, 20 pessoas, e cada vez foi aumentando mais, até que o momento que a gente conectou com essas pessoas que... Aí tem também não médicos que iam com a gente no Voluntário do Sertão. A gente se juntou com um grupo, no caso inicialmente 5 pessoas, para criar a ONG, para poder perpetuar esse processo e fazer mais, né? Então o mais passa muito disso, do médicos e amigos para a integração social, que a gente pensa muito nesse papel de integrar essa pessoa socialmente novamente, e não só ir lá entregar a marmita e virar as costas. Então... O projeto hoje, ele tem esse papel, a gente consegue angariar as pessoas para irem ajudar lá, hoje, por acaso, daqui a pouco, entregar a marmita na Praça da Sé toda quarta-feira, mas ao mesmo tempo a gente começou a ajudar comunidades, né? Aos finais de semana, comunidades favelizadas, a gente começou a ajudar... um local que na verdade é um abrigo da prefeitura de refugiados, então a gente já pegou a população de angolanos, haitianos, agora tem congoleses, populações que vêm refugiadas para o Brasil e que o governo municipal inicialmente e estadual abriga essas pessoas, mas que são famílias, tem crianças que tem abrigo, né, que chama Casa de Assis, que abriga essas crianças. Então a gente
pega as crianças, leva para o zoológico, pega as crianças, levam para o cinema, que nem teve esse final de semana, faz atividades, né, Natal, Páscoa, faz um monte de atividades, faz muita educação em saúde para essas pessoas. Então a gente sempre convida um colega para ir lá dar aula de higiene íntima, dar aula de escovar os dentes, vários processos de educação em saúde para essa população, fora o atendimento que a gente acaba fazendo também nessas comunidades, principalmente. Reformamos já a escola, já reformamos creche, reformamos sala de balé, várias ações entre os amigos, e cada vez mais a gente está angariando mais voluntários que adoram ir na Praça da Sé, que adoram porque o contato que a gente faz é um contato humano desde o primeiro momento, né? Então, assim, quem vê, né? Eu já vou convidar as pessoas que procurarem a ONG Mais ali, por exemplo, na rede social, no Instagram, vai ver pessoas abraçando os moradores de rua, né? Eu tô lá, a Liliane tá lá, o Paulo tá lá, todo mundo, a Camila, porque a gente tem esse papel desde o começo, que é muito característico. Então, começou com uma ação de amigos, picados pelo voluntário, e que a gente está perpetuando. E nesse meio tempo, eu acabei já indo, né? Estou esperando o convite do Marcelo para ir para a Zoé. Mas já fui em outras também, no próprio Voluntário Sertão. Fui agora para o Xingu em novembro, com o pessoal do Xingu Mais Catu, que também faz atendimento à população indígena. Então, o céu é o limite. Poxa, histórias fantásticas. Assim. Parabéns aos dois e aos demais integrantes das equipes aqui, da ONG Mais e da Zoé. E eu queria também agora ouvir de vocês 2 pontos. Né? A gente vai começar primeiro pela parte difícil, que são os desafios, as dificuldades que vocês encontram. E aí depois que vocês dois responderem, eu vou querer histórias também de vidas de pessoas que foram transformadas pela atuação das 2 ONGs. Começo aqui de novo com o Marcelo, desafios e dificuldades, depois o Ricardo. Então, Gustavo, eu não sei quanto ao Ricardo, mas eu acho que o maior desafio para a gente é angariar fundos. Então, fundos realmente é difícil e nós somos absolutamente dependentes disso, porque tem todo um transporte, nós vamos para uma área realmente remota, nós necessitamos de locomoção em terra, a gente precisa de hospedagem, sem falar na parte de insumos, equipamentos, acessórios, instrumental, medicamentos, quer dizer, tudo isso custa. Em relação à parte de deslocamento, hospedagem, transporte em terra, sem dúvida a gente precisa de dinheiro mesmo, né? Em relação a medicamentos, acessórios, instrumental, nós temos uma série de empresas que acabam sendo nossas parceiras e elas nos doam, nos emprestam. Então, por exemplo, nós vamos fazer cirurgia laparoscópica, obviamente nós não temos o nosso laparoscópio, o nosso instrumental, mas a gente tem a VMed, por exemplo, que ela nos empresta o laparoscópio, nos empresta os instrumentais, enfim, uma série de empresas. Eu nem vou citar porque eu corro o risco de esquecer alguma, mas são empresas que são muito parceiras e que elas nos emprestam e nos doam material. Por outro lado, a parte financeira, nós estamos sempre correndo atrás e eu vou dizer para vocês que muitas vezes no último minuto nós conseguimos verba para realizar aquela expedição que já está marcada, que já está programada e que não pode deixar de ser realizada. Então, acho que esse daí é o maior problema. Em relação a voluntários, o problema às vezes é até inverso, porque são tantas pessoas que se voluntariam para ir e nós temos que, obviamente, tratar da melhor forma essas pessoas, quer dizer, são voluntários, são médicos, são pessoas da área de saúde, e nós precisamos realmente ter uma forma de viabilizar que as pessoas participem, mesmo muitas vezes a gente não consiga dar conta dessa vazão, desse monte de pessoas que gostariam de trabalhar conosco. Acho que basicamente são os 2 problemas maiores. E vocês, Ricardo? Mesmo ponto? Eu acho que eu reforço esse ponto inicial, acho que é crucial, né? A gente viveu uma maré que a gente acabou pegando muita gente que se foi sensibilizada pela pandemia, né? De ver, né? Ser literalmente impactada nas ruas de São Paulo
e acabou ajudando a gente muito no início, mas depois disso a gente voltou para uma realidade normal, entre aspas, né? E as pessoas naturalmente acabaram diminuindo a ajuda financeira mesmo, né? Que é o que move a gente para poder fazer outras coisas, para fazer outras ações, né? Hoje, cada vez mais, a gente convida essa pessoa a ir lá na Praça da Sé, para ir lá na comunidade, para fazer as ações, e é aí que a gente vê o maior engajamento da pessoa poder doar, porque aí ela vê que está vendo o impacto. É óbvio que tem muita gente que não quer se deparar com essa realidade, ou não tem, né, o espírito para isso, ou entende que o papel dele não é estar ali entregando a marmita, mas é ajudando, né, financeiramente, doação de roupa, de brinquedos que a gente faz, brinquedo de Natal, Dia das Crianças, tudo. Então tem muita gente que também, e é super válido, eu acho que cada um entende, né, como é que é, onde o seu calo aperta ali, mas a gente sente que o financeiro foi diminuindo, né, e a gente sempre tenta fazer as campanhas, sempre tenta fazer rifa, tenta demonstrar a possibilidade que a pessoa está doando e quanto está impactando na vida daquela pessoa ali, né? Então quando a gente faz a contabilidade do mês e tenta demonstrar as toneladas de comida que a gente está dando, de cesta básica, do que a gente conseguiu fazer, a pessoa que está doando, ela entende, está indo para o lugar certo, está indo para a pessoa certa, está indo para onde eu quero que seja direcionado. Mas ainda é difícil, né? Diminuiu, a gente tenta sempre, né, tentar angariar mais pessoas para poder serem, né, os beneféritos ali. A iniciativa privada, as empresas ainda é um desafio. Tem um desafio, né, que a gente desde o começo tentou, do ponto de vista legal, né, se representar para poder também as empresas se sentirem confortáveis para poder ajudar, mas ainda é um espaço que a gente não preencheu, né? Ainda é muito na pessoa física, né, que está ali ajudando, colaborando. Mas cada vez mais, assim, apesar de ter começado com médicos, tudo, hoje já tem uma série de pessoas, né, de todos os espectros ali ajudando, participando, doando o seu tempo, doando o financeiro, podendo estar ali participando, levando as crianças, e cada vez mais a gente vê isso tomando uma onda cada vez maior. No primeiro momento a gente estava ali de levar a criança a pegar na mão, hoje a gente já tem pessoas que fazem isso, hoje a gente já tem pessoas que já estruturam a outra parte, tem pessoas que já fazem parte da educação. Então a gente já conseguiu criar frentes que as pessoas se sentem mais confortáveis e falar, eu vou ser responsável da doação de roupa. Então a gente tem pessoas que só cuidam da doação de roupa e a gente não precisa mais. Então é essa onda do bem, vamos dizer, que a gente quer cada vez mais ampliar para a gente poder pensar em fazer outras coisas, alçar outros voos, ajudar mais outras pessoas que também que a gente não ajuda hoje. Poxa, antes da gente passar para a última pergunta, porque nós estamos fechando aqui a primeira metade da nossa gravação dos episódios, eu queria aproveitar, inclusive, para deixar aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes como fazer uma doação e como apoiar aqui tanto a Zoé como a Mais. Então, Marcelo primeiro e depois o Ricardo. Para quem está nos ouvindo, como é que faz para a pessoa apoiar a Zoé? Então, para apoiar a Zoé, tem várias formas de apoiar. Tem uma forma que é muito simples. Entrar no nosso Instagram e ver o que nós estamos publicando e ser nossos seguidores. Isso é uma forma de ajuda, né? Quer dizer, e o nosso Instagram é ONGZoé, tudo junto, _oficial. Então vocês podem conhecer, bem como vocês podem conhecer o nosso site, que é www.ongzoé.org, e nesse site vocês conseguem conhecer um pouquinho mais do que nós fazemos, de cada expedição, das pessoas que trabalham, bem como nesse site é possível fazer uma doação, tem a forma de fazer uma doação. Eu convido vocês a conhecer o site e o Instagram. Muito bom. E para ONG Mais, Ricardo? Idem, na verdade é isso, né? Lá no Instagram é o que a gente tem mais atuação do ponto de vista de diário ali, de estar postando, então no ongmais.com.br, e nesse ongmais.com, @ongmais.com.br, a gente tem a agenda do mês, a gente tem todas as ações diárias, né? Publica tudo que a gente está fazendo, e lá tem um Linktree que a pessoa pode linkar e cair para o Pix, né, onde que vai fazer. No nosso site idem também tem todas as informações, como doar, o valor que quiser, né, como é que vai cair na conta. A gente faz toda a declaração, a gente tem uma auditoria que está ali também demonstrando tudo que a gente está utilizando do dinheiro, para ser claro, né, e aberto para as pessoas. Então, tanto no site ongmais.com.br quanto no Instagram @ongmais.com.br. Essa transparência é muito importante, né, Ricardo? Porque para a pessoa que doa, ela ter certeza que aquele montante doado
por mínimo menor que seja, está chegando nos objetivos. Então, acho que a transparência dos nossos sites é uma coisa fundamental. Desde o primeiro momento foi uma premissa que a gente tinha, né? Porque eu acho que faz muito sentido para as pessoas terem a segurança disso, no dia de doar, entender, colaborar. Muitas vezes ela não vai estar presente, muitas vezes ela não mora na cidade, muitas vezes ela não tem, mas ela acredita naquele propósito e ela vai doar por isso, sabe? Então aí para você que está nos ouvindo, entre nos sites, acompanhe no Instagram, ONG Zoé, ONG+, veja o trabalho maravilhoso feito ali pelas duas equipes e, se possível, deixe a sua doação também para apoiar as duas ONGs. E aí, antes da gente fechar aqui esse nosso primeiro episódio, eu queria que vocês contassem, de novo aí Marcelo primeiro, depois o Ricardo, uma história de alguém que tenha tido sua vida transformada, ou que tenha sido tocada pela ONG Zoé e depois pela ONG+. A gente poderia contar várias histórias, porque isso realmente é o que não falta. Quer dizer, é um povo super carente e que as manifestações são as mais lindas possíveis. A gente poderia falar da primeira expedição, que a gente teve uma jornada de ultrassom, né? Porque na verdade a primeira expedição foi um reconhecimento, mas nós levamos 2 ultrassonografistas. Então vinham as pessoas com um pedido de ultrassom de 5 anos, ultrassom de abdômen, que eles simplesmente não conseguiam fazer. Foram nessa primeira leva, acho que foram 200 ou 300 exames de ultrassom que foram realizados, e a gente realmente limpando a fila, né? Quer dizer, aqueles exames que muitas vezes a gente olhava e falava, pô, será que ainda tem sentido, né? Mas tem, obviamente, histórias até mais interessantes. Tem uma pessoa, um senhor que morava distante, eram 12 horas para ele chegar até Belterra, apesar de ser o mesmo município para chegar na região central, porque ele tinha que atravessar floresta, rios, pegar estradas. E eu lembro que realmente ele foi uma maratona muito grande que ele venceu para chegar até Belterra, foram 12 horas. Ele chegou a construir um veículo que, diga-se de passagem, tem no nosso Instagram, essa historinha dele, mas ele misturou uma carroça com uma moto e fez uma carroça movida a motor, né, motorizada, e com isso ele chegou a Belterra, né? E ele foi visto, passou pela nossa triagem e ele foi operado. Quer dizer, ele falou, poxa vida, foram 20 anos esperando isso. Em 24 horas, depois de toda esse deslocamento, eu consegui ter minha cirurgia. Era uma cirurgia de hérnia que estava inviabilizando o paciente. E tem histórias, a expedição retrasada tinha uma paciente, uma senhora jovem, que ela precisava fazer uma colestectomia. E simplesmente ela não conseguia fazer, porque ela era obesa e todo mundo tinha receio de mexer nela, entendeu? E sobrou para mim. E nós fizemos a colecistectomia nela, quer dizer, uma cirurgia relativamente simples, num paciente magro, tranquilo, e ela era bem obesa, mas graças a Deus correu tudo bem. Quer dizer, resolvemos um problema que a rigor não tinha uma grande complexidade, mas para a paciente tinha. Quer dizer, ela precisava dessa cirurgia que de forma alguma ela conseguia. Poxa, transformando mesmo a vida de algumas pessoas, né? Imagino que você também tenha inúmeras histórias, Ricardo. Quer contar uma aí? Tem da história do trabalho do Voluntário do Sertão, que é o lugar que eu mais ganhei jaca, cabra, né, na vida para levar. Mas que é mais histórias assim. E histórias que transformadoras muito de pegar crianças com cardiopatia congênita, né? Eu sou cardiologista, então muitas vezes chegava a criança com uma suspeita de uma doença do coração que ninguém sabia, e aí a gente conseguia fazer, tanto que a gente trouxe tanto para São Paulo quanto para Salvador, para as crianças para operar de cardiopatia congênita, né? Num momento 2, né? Depois que já tinha o diagnóstico, a gente conseguiu fazer. Eu lembro até hoje de uma senhora de 104 anos, e a família chegou para mim e falou, não, doutor, ela está mais cansada nos últimos tempos, faz uns 6 meses que ela está cansada. Para quem não é médico, está ouvindo a gente, mas ela estava com uma arritmia, com um bloqueio atrioventricular total. Há 6 meses, provavelmente, o coração estava batendo em 24, 25. E a gente conseguiu colocar isso foi numa segunda, né, no último dia da expedição, ela voltou com o seu marca-passo, não colocado pela gente, mas colocado no serviço terciário. Serelepe, ativa, cabeça super boa. Né? Já na ONG+, a gente, como tem esse papel social muito forte, né? Tem uma que, assim, eu também convido as pessoas a levarem, eu levo meus filhos, né, para conviverem com
ver essa realidade dessas crianças, brincarem, porque criança, né, vai brincar junto, vai fazer as coisas juntos. E eu lembro de uma criança chamada, o nome dela é muito característico, ela chamava Maravilha, Chama Maravilha, é uma menina de Angola. Ela tinha 9 anos, hoje ela já deve ter um pouquinho mais, e ela nunca tinha tomado sorvete na vida, né? E aí, quando a gente saiu de uma das atividades que a gente fez, a gente levou as crianças para tomar sorvete, que parece uma coisa banal, né? Mas que ela nunca tinha tomado na vida. E minha filha que compartilhou o sorvete com ela. Então, assim, essas pequenas ações que acho que mudam a história de uma realidade, de uma pessoa refugiada que vem para o Brasil com uma esperança de vida, de trabalho, que traz consigo crianças que são inocentes e que a gente consegue mudar. A gente tem muita coisa de empregabilidade que a gente faz também. Então agora a gente está numa nova safra agora de conseguir empregabilidade para essas pessoas, para poder tirar eles, né, não favelizarem depois desse abrigo. Então a gente também está com isso e tem muitos casos de vários pais dessas crianças que estão trabalhando no hospital, né, no Sírio, no Einstein, que é o que a gente está conseguindo, para eles serem atendentes, para atenderem o público. Tem vários cenários aí que está mudando a realidade daquela população. Sabe? Poxa, são belíssimas histórias. De novo, parabéns aqui aos dois, Marcelo, Ricardo, pelo trabalho que as equipes de vocês fazem, tanto na Zoé quanto na Mais. A gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco, na segunda metade do episódio, mas já agradeço aos dois pelo ótimo papo que tivemos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, vamos conversar sim. Muito obrigado novamente. Bem, para você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, não deixe de nos acompanhar, dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, encaminhar para os seus colegas, amigos, assim que nós conseguimos divulgar informação de alta qualidade sobre tecnologia e inovação em saúde. E por falar em inovação em saúde, não deixe também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde, que já conta com mais de 10 mil participantes. Basta entrar no nosso site, inovaçãosaude.com, e ali vocês conseguem ter acesso às nossas redes, que são gratuitas e abertas a todos. Muito obrigado e até o próximo episódio.